Olá, gente! Bom, então vamos lá? Então, nessa aula, a gente vai ver o nosso os últimos tempos, né, que faltam para a gente do presente do indicativo, certo? Do presente do indicativo, não, desculpa, do indicativo. Então, a gente vai ver agora os futuros, né? Então, a gente já teve um vídeo vendo o presente e já teve um vídeo vendo os pretéritos. E agora vamos para os futuros. Então, primeiro, antes da gente começar qualquer coisa, só relembrando que a gente usa o modo indicativo quando o falante, quem está falando, tem certeza daquilo que está falando. Então, aqui, por exemplo, né? Não escreverei o poema. Então, tá no futuro esse exemplo e ele tem certeza do que está falando. Jamais falaria isso para você. De novo, tem certeza do que está falando. Tudo bem? Então, só para a gente lembrar, o indicativo indica certeza. Pois bem. Então, vamos lá, né? A gente tem dois tipos, né? Dois tempos verbais que falam do futuro no modo indicativo. O primeiro é o futuro do presente e o segundo é o futuro do pretérito. O futuro do presente, só para a gente ter aqui a forma, ele tem uma forma simples, lembrando que a forma simples é quando eu uso um verbo só, e ele tem uma forma composta, quando eu uso dois verbos. A forma simples, estudarei. A forma composta, vou estudar. Na verdade, vou abrir um parênteses, tá? Na gramática, vocês vão achar que a forma composta é terei estudado. Mas essa não é a forma que se popularizou na oralidade. Então, quando a gente fala, a gente não fala, amanhã terei estudado português. A gente fala, amanhã vou estudar. Então, eu vou apresentar nesse vídeo, não necessariamente o que está nas nossas. A minha estante de gramática. Não necessariamente o que está na gramática, o que a gramática coloca, mas vou apresentar a forma simples, como a gramática preconiza, como ela põe, e como a gente usa na oralidade. E aí a mesma coisa acontece com o pretérito, né? Então a forma simples, eu estudaria português se eu tivesse uma prova, e o composto eu teria estudado. Na verdade, eu acho que a gente usa assim, ó, ia estudar, né? Ah, eu ia estudar, mas fiquei com preguiça. Não é assim? Ao invés de falar eu estudaria. Então, vamos lá. Então, agora que a gente viu, né, os dois, eu acho que depois eu vou até colocar uma tabelinha, né, tipo com todos os tempos do indicativo, né, juntando o que eu coloquei em todos os PowerPoints. Bom, então vamos para o futuro do presente. Então, o que é o futuro do presente? Olha como ele tem um referencial. O referencial dele é o presente. Então, eu estou falando de uma ação que acontece depois do presente. Quando é o presente para a gente? Esse momento aqui, o momento da fala. Então, está no futuro tudo aquilo que acontece depois, né? É posterior. Para a gente ver a conjugação, então, tá aqui a conjugação. Perceba, ó, como ele mantém o infinitivo. Então, em todos isso acontece, ó. Em todas as conjugações, o infinitivo está mantido. O AR aqui para o cantar, né? Então, ele aparece em todos eles, ó. Todos estão com essa forma de infinitivo, né? Então, o que a gente vai falar aqui? O que a gente tem de verdade... Ai, queria tanto um atalho, gente, para fazer isso. O que a gente, como ele mantém essa forma do infinitivo, a desinência, né? Lembra a desinência, o finalzinho do verbo? A desinência que marca o futuro, ela tá depois disso, ó. Então tá aqui, né? O ei para a primeira pessoa, o as para a segunda pessoa. Então, ó, tem aqui, né, o a da segunda pessoa e o s do tu, né, que aparece em todos. Então, percebam como todos ele mantém, né? Então, cantarei, venderei, partirei, cantarás, venderás, partirás, cantará, venderá, partirá. Então, o que muda, né, de um para o outro, na verdade? A terminação é a mesma, ó. O que está mudando é se o verbo é de primeira conjugação, se ele acaba em AR, de segunda, ER, ou de terceira, IR. É isso que está mudando de um para outro. Tudo bem? E agora eu vou apresentar para vocês como a gente faz o futuro do indicativo na oralidade, como a gente fala. Então, ao invés de falar eu cantarei, eu vou cantar. Eu venderei, eu vou vender. Eu partirei, eu vou partir. Então, é assim que a gente monta, né? E aí, a gente monta, então, a gente usa o verbo ir como verbo auxiliar, que não é comum, por isso que as gramáticas não colocam. Normalmente, o verbo auxiliar, que é o que a gente está vendo, né?
ele é o verbo estar, ou o verbo ter, no caso, ou o haver, né? Então, o verbo ir ser usado como auxiliar, ele é esquisito, é uma construção esquisita, talvez uma construção até nova, mas é como a gente fala, certo? Então tá aí. E aí a gente deixa, né? Então, o segundo sempre no infinitivo, o que também não é comum. Como a gente viu no passado, quando você tem um tempo composto, o segundo verbo, normalmente ele vai para o particípio, né? O a, do e, do aí. Vocês estão ouvindo? Desculpem, gente, se passar aí o volume do alarme do carro. Muito bem, então vamos ver, né? Então, tendo, né, visto a conjugação do futuro, quando é que a gente usa futuro de verdade? A gente usa futuro toda vez que eu vou indicar um fato que é certo ou provável, mas provável com relativa certeza aí, e é posterior, é depois do momento da fala. Então eu falo assim: amanhã eu não trabalharei. Então, ele é posterior ao momento da fala. Quando é que vai acontecer isso? Essa ação de eu não trabalhar, ela vai acontecer depois desse momento de fala. Então, o passado, tudo que acontece antes do momento da fala, o presente está falando do momento, que se repete sempre, e no futuro, após o momento da fala, ok? Então, as aulas começarão depois de amanhã. Se a gente fosse passar para oralidade, para informalidade, as aulas vão começar depois de amanhã. Nesse aqui de baixo, um outro exemplo. Mudaremos de casa, uma casa inteiramente nua, quando lá entraremos. Se eu fosse mudar, né, colocar o mudaremos para informalidade, o jeito que a gente fala, vamos mudar de casa, né? Então, e aí é um negócio que eu falo para vocês em sala, né, bonitinhos? Quando a gente está escrevendo um texto, por exemplo, uma narrativa, e eu quero que o meu texto fique mais formal, eu estou fazendo um discurso, e eu quero que ele fique mais formal, basta você mudar. Muda o tempo composto, quando vocês usam dois verbos, para um só. Então, só de você falar, ao invés de falar assim, vamos mudar de casa, mas você fala, mudaremos de casa, ele já parece mais formal, ele já fica mais formal. Então, é um truquezinho para você fazer sempre o seu texto parecer mais formal. Porque, lembrando, e aí estou lembrando lá do 7º ano, né? A linguagem escrita, ela é mais formal do que a língua falada, né? A língua escrita é mais formal, o texto escrito é mais formal que o texto falado. Pois bem, então, isso é o futuro. Ele é um tempo bem simples, né? Ele indica algo que vai acontecer no futuro. Aí, a gente tem um outro tempo, que é o futuro do pretérito. Então, se o futuro do presente, ele indica uma ação que acontece depois do presente, o futuro do pretérito indica uma ação que acontece depois do passado. Esquisito, não é? Ele é um futuro de algo que não vai ser. Existe outras gramáticas que, ao invés de chamá-lo de futuro do pretérito, chamam de condicional. E eu, particularmente, gosto mais dessa nomenclatura, porque eu acho que quando você chama o futuro do pretérito de condicional, você de fato indica a função dele, que é de colocar uma condição. Então eu falo assim, ó, sei lá, se você fizer a lição de casa, eu não sei, gente, se você fizesse a lição de casa, eu mudaria a sua nota. Então, eu estou te dando uma condição, não estou te dando. Então, se algo acontecer, eu tenho uma condição depois disso. Então, esse é o futuro do pretérito. Vamos ver a conjugação de cantaria, cantarias, cantaria, cantaríamos, cantarieis e cantariam. Olha só, é a mesma coisa, né? Olha como é igual, né? Todos eles acabam nesse ia, ias, ia, íamos. O que muda de um para o outro, né? De um verbo para o outro? Muda. Alguém lembra como é que chama essa vogal aqui? O que muda é a vogal temática, né? Então, se eu tenho um verbo que tem o a, o e ou o i, se é de primeira, segunda ou terceira conjugação. E aí, o tempo composto dele, então, qual é o tempo composto que a gramática coloca pra gente, né? Teria cantado, terias cantado, teria cantado. Como é que a gente, eu acredito pelo menos, como é que a gente usa na oralidade isso? Ia cantar. Então, a gente está usando o verbo ir como auxiliar, mais o infinitivo.
Infinitivo. Agora, tem uma coisa aqui que eu acho interessante, né? Vou pegar aqui o cantaria. Olha o que fica parecendo que a gente faz, né? É outro verbo, tá, gente? É o verbo ir. Mas não parece que a gente tira o finalzinho do verbo e põe para frente? Como se a gente tirasse só a desinência e jogasse ela para frente, né? Porque é exatamente isso, se vocês compararem as duas tabelas. Então, eu cantaria, eu ia cantar. É assim que a gente usa esse tempo verbal popularmente, o futuro do pretérito, tá? E para que serve o futuro do pretérito? Bom, o futuro do pretérito ele serve para duas coisas, né? Principais assim. A primeira é para designar, é para expressar, é para falar de um evento que poderia ocorrer sobre certas condições. Então, é por essa condição aqui que a gente chama ele de condicional. É por esse item, né, de uso que a gente chama ele de condicional. Então, dá uma olhada. Eu sairia com vocês, mas estou gripada. Então, ele está te dando uma condição, não tá? Tipo, se eu não tivesse gripado, eu sairia. Então, por isso que ele poderia acontecer se eu tivesse certas condições, mas eu não as tenho, eu não tenho essas condições. Por isso que ele é o futuro do pretérito. Porque, na verdade, quando eu uso esse tempo, não vai acontecer. Não, é diferente, né? O futuro do presente, eu tenho certeza que aquela ação vai se concretizar. Quando eu uso o futuro do pretérito, aquela ação não vai se concretizar. Eu também posso usar ele, e aí é bem particular, quando eu quero falar, eu tô falando, por exemplo, sei lá, eu tô falando de algo que aconteceu na minha infância, e aí eu vou falar de algo que seria futuro para Natália criança, né? Então eu falo assim, sei lá, enquanto eu estudava português no oitavo ano, mal sabia eu que eu seria professora de língua portuguesa. Então, veja, isso é uma situação que, para a Natália, criança, adolescente, é futuro. Para essa Natália que vos fala, que está aqui na frente, não é mais futuro. Então, é como se vocês pegassem uma câmera e colocassem ela para o passado. E aí você está falando de um futuro naquela relação. Olha o meu exemplo aqui. Em 1980, então, ó, estou jogando no passado, né? Em 1980, eu era, olha aqui o verbo no passado, eu era amigo de um homem que anos depois seria eleito presidente. Então, em 1980, esse homem ser eleito presidente, ele era uma ação no futuro, que hoje já não é mais, porque, enfim, já foi eleito e tal. Faz sentido? Tudo bem? E aí, agora eu vou dar um uso que a gente, né, principalmente no Brasil, a gente faz muito do futuro do pretérito, que é um uso de polidez. Então, a gente usa muito o futuro do pretérito para fazer pedidos. Então, ao invés de eu falar assim, ó, mãe, não sei, talvez vocês falem assim, porque vocês são adolescentes, mas ao invés de eu falar assim, ó, mãe, pega um copo d'água, porque isso é uma ordem, né? Pega um copo d'água. Então, ao invés de você fazer essa ordem, vocês falam assim: mãe, eu gostaria de um copo d'água, eu queria um copo d'água. Então, a gente usa o futuro do pretérito para suavizar o nosso pedido. Aí, em vez de eu dar uma ordem para a pessoa, eu estou suavizando, eu estou fazendo. É como se a gente quisesse demonstrar educação por meio da nossa fala. Então, eu gostaria de participar da exposição, mas eu poderia falar: você poderia. Ui, ai, desculpa. Você poderia vir aqui? Então, ao invés de eu falar, você pode, venha, né? Em vez de eu ordenar ou colocar mesmo no presente, eu coloco no futuro do pretérito para parecer mais educado, né? A gente, aqui eu coloquei, né? Acrescentando polidez. Então, é a nossa imagem, né? Então, é muito mais duro eu falar, vem aqui, do que você poderia vir aqui. Então, a gente usa esse tempo verbal para deixar também as frases com uma maior educação. E isso é importante porque preserva a nossa imagem. Quando você fala, eu queria um copo d'água e não quero um copo d'água, você está demonstrando que você é mais educado. Certo? Muito bem. Então, veja, é um vídeo bem curtinho, só para a gente colocar os dois tipos de futuro que a gente tem no indicativo. E agora vocês têm, acho que, 2 exercícios só para fazer na apostila. Essa aula é bem curtinha. Tudo bem, babies? Então, beijo e até a próxima aula, meus amores, quando nós estudaremos
o subjuntivo. Tchau, amores.